A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Bom, o nosso tema de hoje foi a pedido de uma aluna minha chamada Maria Eduarda e também ela é inscrita no nosso canal. Bom, se você tem algum tema sobre algum assunto, você pode enviar para nós aí o seu tema ou em redes sociais também, como Instagram, TikTok, e se você tiver meu número também no WhatsApp. E eu teria o prazer de mostrar o conteúdo de acordo com o real evangelho, de acordo com a palavra de Deus. E o tema de hoje é a idolatria no meio das religiões afrodescendentes. Bom, eu vou falar de apenas três: Quimbanda, Umbanda e Candomblé. E se você que assiste esse vídeo, você por acaso frequenta essa religião, o meu intuito aqui não é falar mal ou ter discriminação disso. Pelo contrário, é apenas uma dúvida que tiraram. O que essas religiões têm que a Bíblia é contra? Assim como você também que frequenta as religiões, você tem certos ritos ou regras que é contrário à visão cristã. Você pode não falar, mas com certeza tem. Então vamos começar. Primeiro eu vou começar pela Quimbanda. Fiz um resumo aqui rapidinho e vamos segui-lo. A Quimbanda também é chamado de Caminhos do Axé. É uma mistura, ou ainda podemos dizer, sincretismo entre Exu e Yorubá e os Negangas e Tatás, que são almas de chefes quibandeiros das nações bantas. Foi o que deixou esse ar de confusão no povo, de acordo com o que eu li, que muitos até mesmo, sendo feitos na Quimbanda, não entendem ou o que é, tratam-no como o diabo. O que significa isso? Até onde eu pesquisei também, a Quimbanda e a Umbanda são opostas. Como se fosse escuro e claro, luz e trevas, seria mais ou menos isso, tá? Qualquer reclamação dos fatos, mande um e-mail para as fontes que eu peguei, tá bom? Posso colocar também futuramente os livros e os sites de pesquisa que eu tirei. Bom, a Quimbanda também é conhecida como Macumba, né? Nunca deve ser confundida com a Quiumbanda, que existe uma outra também, que essa Quiumbanda já é magia negra, pois está presente na Umbanda desde a sua fundação pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes, já que o mesmo admitiu ter um Exu como guia por ordem de seus guias. O que significa isso? Que estamos percebendo aqui que existe uma certa relação, mesmo que seja mínima, entre a Quimbanda e o Espiritismo também com a ideia de médium, tá bom? A Quimbanda é onde atuam os Exus e Pombagiros, também chamados de povo de rua. Eles fazem uso de forças negativas. Até onde eu li, isso não significa maligno, vai muito da sua interpretação. Muitas vezes estão presentes em lugares onde possa ter quiumbas. O que são quiumbas? Obsessores seres malignos. Em portas de terros religiosos de qualquer espécie, cemitério, encruzilhadas, ruas e estrada. Aqui o autor fez uma... Ele mesmo acabou se confundindo, acabou mesmo se... tendo um paradoxo aqui, né? Ele diz que não é maligno, depois diz que é opressor de ser maligno. Aí ficou nisso. A Quimbanda é uma religião que possui uma iniciativa. Ou seja, não é apenas aquele que cultua Exu, o chamado Pombagira, né? Ele também tem uma iniciação para ser. Pode ser um terreiro, mas tem que ter cumprindo todos os ritos necessários. Vamos lá. Qualquer pessoa, segundo o que eu estudei, pode fazer o rito de iniciação da Quimbanda. Basta manifestar o desejo, não precisa ter um chamado, como a igreja evangélica diz, chamado para pastoreio, a igreja católica chamado para padre. Aqui também não precisa ser chamado bolar no santo, né? Ou algo desse tipo. Pessoas que não são médios também podem realizar esse rito, tá bom? Esses diversos ritos de iniciação também são chamados de obrigações. À medida que o iniciado passa por eles, ao longo dos anos, ele vai estreitará a sua ligação com o Exu e sua Pombagira. Não sei dizer se aqui é uma para cada um, que onde eu estudei não deu essa informação. Muito bem. Agora vamos ver os ritos dos iniciados da Quimbanda. Cruzamento de aves, iniciação, batismo de armas, axé da faca de trabalho, aprontamento de assentamento de entidade, axé da faca de feitura, coroação, axé da faca de boi, axé da faca de Ogum e liberação ou governo. Quando for um sacerdote ou abrir um terreiro, ele passará por os outros dois ritos: assentamento de Omoté, que é um tipo de buraco de Exu, e o assentamento de Igbalé,
que significa casa das almas. E aqui tem os 7 reinos de Exu, que é o reino da encruzilhada, reino do cruzeiro, reino das matas, reino do cemitério, também é chamado de Calunga, reino das almas, reino da lira e o reino da praia, ou Calunga Grande. E cada reino é dividido em 9 também, totalizando 63. Isso também lembra um pouco do nosso vídeo também da Igreja Católica, que era dividido. Os seus dogmas em partes também, 9 partes. Vamos para agora a Umbanda. Bom, a Umbanda ela vem da língua Kimbunda da Angola, que significa arte de curar. A Umbanda é uma mistura do catolicismo, do espiritismo e do candomblé, que é o nosso próximo item de estudo. Qual é as suas crenças universais? Crença no único Deus onipresente, chamado de Olorum. Até onde eu pesquisei, esse tal Olorum, ele não é chamado de onisciente, tá bom? E só é chamado também de onipresente. As demais onisciências, até onde eu encontrei, ele não tem essa característica. Se tiver, o material que eu usei de apoio para fazer esse vídeo não quis falar ou o próprio estudioso não sabia. Crença nas divindades orixás, crença na existência de guias ou entidades espirituais, imortalidade da alma, que também puxa do espiritismo, crença no antepassado, isso aí vai muito também um pouco da Igreja Católica, crença na reencarnação, coisa que também o espiritismo prega, e lei de causa e efeito, no qual o que é paga com bem e o mal é pago com a justiça divina. Isso é que a gente vê muito com algumas igrejas evangélicas também pensam da mesma maneira. A fundamental prática disso é que por meio da comunicação entre os espíritos e orixás com os seres humanos, né, um umbandista, segundo o que eu li aqui, ele também tem um fundamento na obediência dos ensinamentos dos valores humanos, fraternidade, caridade e respeito ao próximo. E o nome dos líderes espirituais é chamado de pai ou mãe de santo. Muito bem. Agora vamos para os ritos, né? Os ritos têm o objetivo de evocar os antepassados, os ancestrais, vamos dizer assim, e são mais conhecidos esses ritos são o passe, que é o gesto de imposição de mãos, presente no espiritismo. Essa imposição de mãos também se encontra em algumas igrejas evangélicas. Ironia, muitas igrejas evangélicas falam mal dessa religião e imitam, né? Tudo bem, cada um com a sua. Oferendas, prática de dispor comida e objetos específicos em templos ao ar livre. Antigamente eu via muito isso, hoje eu não, pelo menos onde eu moro, eu não estou mais enxergando, né? E a Umbanda não se utiliza de sacrifícios de animais. Então, a Quimbanda se utiliza e a Umbanda não. O descarrego, nome dado a rituais de limpeza espiritual ou para livrar-se de cargas negativas. Também muitas igrejas evangélicas, não vou citar nomes aqui, fazem sessão do descarrego. Sexta-feira não sei do que, quinta não sei da onde. Então você percebe que eles falam tanto mal, mas acabam imitando. E o batismo aqui na Umbanda é realizado pelo Babalorixá ou Ialorixá. Agora vamos para o Candomblé, nosso último ponto para depois entrarmos na Bíblia, tá bom? O Candomblé, ele crê na existência da alma e vida após a morte. Percebemos que também tem uma certa ligação com muitas igrejas evangélicas, a Igreja Católica e também uma parte do Espiritismo. É junção de duas palavras o Candomblé. Vem primeiro do Quimbundo Candomblé, que significa dança de atabaques, com Iorubá e Lê, que é casa. Então, o significado de Candomblé é casa de dança de atabaques. Muito bem. Então, vamos colocar aqui as suas entidades. Eu coloquei algumas aqui, as principais. É o Olorum, o Maú ou Zambir. Mas eu coloquei mais algumas aqui e vamos falar a entidade, o significado do nome, o dia da semana em que ela é adorada, vamos colocar desse jeito, as cores da sua vestimenta e o instrumento que ele é utilizado. Primeiro, o Exu, significado de esfera, o dia da semana é segunda-feira, as cores da sua roupa é vermelho e preto, e seu instrumento são 7 ferros presos numa mesma base e voltados para cima. Ogum é o segundo, que significa guerra, dia terça-feira, cor azul escuro, e seu instrumento é uma espada de ferro. Oxóssi, eu acho que é assim que pronuncia, significado caçador noturno, dia quinta-feira, azul, sua cor é azul turquesa, e o seu instrumento é um ofá, que é um arco e flecha. Tem um Xangô, que significa aquele que se destaca pela força, dia da semana, quarta-feira, suas cores vermelho, branco e marrom,
Isso é um instrumento, é um oxé, que é um machado de lâmina dupla, tá bom? Também acho que é chamado de oiá. Iaçã ou lançã, tá? Significado 9, porque ela teve 9 filhos. Dia da semana, quarta-feira ou segunda. Eu não consegui encontrar nenhuma explicação nos livros que eu utilizei para entender ou eu posso fazer tanto no dia quanto o outro, ou dependendo do mês, do momento. Não consegui essa explicação, então não vou falar aqui. Cores vermelho ou marrom. E seu instrumento é o iruexim, que é um cabo de ferro ou cobre com um rabo de cavalo. O Oxum é o rio que passa por Oxobo, cidade da Nigéria. Seu dia da semana é o sábado, sua cor dourada, e seu instrumento é um abebê, que é um espelho. O Obá significa rainha. Quarta-feira é seu dia da semana, a cor vermelha, e seu instrumento é uma adaga. O Logum é um príncipe aclamado, tem muita similaridade com o cristianismo. Odé é relação com Ogum e Edé é ligação com Oxóssi. Quinta-feira é seu dia da semana, sua cor é azul turquesa e amarelo. E seu instrumento é um ofar, arco e flecha, e um ABB, um espelho, tá bom? Imagina alguém com arco e flecha com um espelho, tipo um escudo, seria mais ou menos isso. A Nanã, que originalmente Nené, Nana ou Nanã, pode ser um dos três, originalmente esse é o significado, não consegui significado mais disso. Dia da semana, terça-feira, sua cor é lilás ou branco rajado de azul, e seu instrumento é um ibiri, é um tipo de bengala. Tem Obalauaê, que significa rei, senhor da terra. Seu dia da semana, segunda-feira. Suas cores branco, preto e vermelho. Seu instrumento é o xarará, que significa espécie de bastão mágico. Seria uma varinha mágica, mais ou menos isso. O Ossain, significado luz divina, dia da semana, terça ou quinta, voltando àquela ideia de que eu não sei dizer se é um ou outro, ou se tem um período que é na terça ou na quinta. O livro que eu li, o artigo também que eu li, não falava muito sobre esse detalhe. Então, estou apenas falando do que eu li. As cores verde e branca, e seu instrumento é uma haste metálica de 7 pontas, com um pombo no centro. Temos o Xumaré, que é aquele que se desloca com a chuva, dia da semana, terça-feira, cores amarela e verde. Seu instrumento é serpente de metal. Aqui lembra muito a serpente que Deus mandou Moisés levantar no deserto, né? Tem uma similaridade aqui. Iemanjá, Iá significa mãe, Omo, o filho, e Eja, peixe. Imagine esse nome, complicado. Seria mais ou menos mãe e filha de peixe, aproximadamente isso. O seu dia da semana é o sábado, suas cores é branco e azul, e seu instrumento também é o ABB, que é o espelho. O Oxalá significa luz branca, Oxa significa luz e Alá, branco. Seu dia da semana é sexta-feira, sua cor é branca, seu instrumento é o paxoro, que é uma espécie de cajado. Só lembrando que esse Alá aqui não tem nada a ver com o significado dos muçulmanos. Não confunda, isso aqui é um outro idioma, tá bom? Tem um falso cognato aqui, então toma muito cuidado. Tem o Ibeje e o Eres. Significado: Ibe significa nascer e Eje 2, nascer 2 ou 2 nasceram. Seu dia da semana é o domingo, as suas cores são todas, ele não tem instrumento. Aqui tem um pouco de referência da bandeira LGBT, não conheço mais essas siglas. Então não estou dizendo que tem algo que está conectado, estou dizendo que me lembrou muito isso. Agora vamos à Bíblia, a palavra de Deus, e ver no que essas religiões afrodescendentes são contrárias à palavra de Deus. Bom, o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3, isso aqui é bem claro. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Aqui eles cultuam outras divindades, nada contra para quem cultua, mas está quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. O próximo se encontra em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. Deuteronômio 18, versículo 10 e 11 diz assim: não se deve encontrar um em seu meio que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, prestigiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante, pois quem faz essas coisas é abominável ao Senhor, por causa dessas abominações. Adonai, seu Deus, expulsa diante de vocês. Então, eles fazem coisas que diante do Deus vivo, do Deus de Israel, isso é abominável, tá bom? Aqui também diz que existe a existência da alma. Então, Gênesis
primeiro livro da Bíblia, né, fala um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 2 diz assim, versículo 7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o sopro de vida, ou fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Então, segundo a Bíblia, o fôlego que nos dá vida, mais o pó da terra juntado, é uma alma. Eu sou uma alma. Você que está vendo esse vídeo é uma alma. Então, essa história de corpo, alma e espírito, ela não é bíblica. Somos a alma, porque nós temos o fôlego de vida mais o pó, e sobre nós vive o Espírito Santo, o Espírito de nosso Senhor. Então essa é a visão do cristianismo, tá bom? Abrindo agora em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, diz assim: Fez que seus filhos passassem pelo fogo, no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçarias, adivinações e magias, estabeleceu médiuns e pessoas que usavam de guias do espiritismo. Ele fez muito do que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira. Então, segundo a Bíblia, esse tipo de ação e atitude provoca ira ao Senhor. Ele fica chateado, fica triste, fica com raiva e vê que as pessoas estão agindo dessa maneira, estando de acordo com a palavra de Deus. E para concluirmos, basta pegar o livro de Apocalipse, a revelação de Deus, dada por seu Filho Jesus através de seu anjo. Apocalipse 21, 8 diz assim: Mas os covardes, indignos de confiança, desprezíveis, assassinos, os adúlteros, os que usam droga alucinógena para entrar em sintonia com o culto, os idólatras e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Então percebemos que essas religiões afrodescendentes fazem coisas que diante de Deus não são boas e ainda podem perder a salvação. Então que Deus tenha te mostrado um pouco da diferença e que nós continuemos vivendo apenas o Evangelho, a Bíblia, através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.